No versículo 23, então, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Feche seus olhos, então, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, querido e amado Senhor, nos colocamos aqui na Tua presença, Pai, mais uma vez, para que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, segundo a Tua vontade, Pai, segundo os Teus ensinamentos. Que eu venha me humilhar nesse lugar, me diminuir ao máximo, Pai, para que o Senhor cresça através da minha vida, e que as palavras que saiam da minha boca sejam diretamente do Seu coração, e que possam falar nos nossos corações, Pai, e a gente possa sair transformado de alguma maneira, segundo o Teu propósito. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Que bom. Eu fui procurar o que é o significado de adoração, segundo dicionários, segundo a internet. Porque, poxa, a gente fala bastante em adorar e tal, mas... E pra gente ter um significado, talvez mais emocional. E eu procurei no Google, e ele me mandou que a adoração é o ato de adorar. Uau. Falei, obrigado, Google. Aí fui procurar o que é adorar, então. Aí ele dava algumas sequências assim de definições. E dentre elas estavam lá: adorar significa gostar muito. Então muitas vezes a gente fala, tipo, poxa, adoro, sei lá, chocolate, adoro Coca-Cola, porque é uma parada que a gente gosta muito. E em outras definições falam que é amar extremamente, fora do comum, assim. E outras ainda dizem que adorar é se prostrar diante de alguém, de algo, de alguma coisa. E outras ainda de render culto. Aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, né? Quantas vezes a gente fala em adoração e tal. Será que a gente faz isso para Deus? Será que a gente ama de verdade, extremamente a Deus? E será que a gente realmente se prostra na presença dEle, rende culto a Ele? Pô, hoje nós estamos num culto, então a gente está adorando a Deus. Não é verdade? Segundo essa definição. Mas a realidade é que vai muito mais além do que isso. E hoje, sendo um culto de artes, eu parei para pensar também, e poxa, tudo que a gente viu hoje, questão de danças, de música, de louvores, canções, teatro, né? Até o Gilson falou agora há pouco do MMA e tal. Poxa vida, são várias formas de artes que a gente tem acesso aqui nesse lugar. E todas elas, na verdade, devem convergir em adoração ao Senhor. Porque se essas coisas não são para adorar o Senhor, então não tem sentido, são coisas fúteis na nossa vida. A nossa função aqui na terra seria adorar o Senhor. Mas é uma forma maravilhosa de adoração, as artes. Poxa, quem que não fica emocionado quando não ouve aquela música preferida, com aquele pianinho no fundo, ou um violãozinho, né? Um clima romântico, assim. Poxa vida, eu sou um cara que adora louvar com canções e adorar com canções. Mas tem gente que adora dançar para Deus, e Deus olha para essas danças e fica felizão, cara. Tenho certeza que ele fica amarradão quando vê a redenção. E é assim, cara, Deus ele fica felizão quando a gente está de coração aberto para Ele, adorando a Ele. E vai além desse gostar muito, vai além do simplesmente amar, do se prostrar e de render cultos. Quem que foi o maior adorador na palavra de Deus, na opinião de vocês? Na minha opinião foi Jesus Cristo, cara. E ele foi perfeito aqui na terra. Eu acho que por isso que ele foi o maior adorador, porque não teve nada de errado, tudo que ele fazia era simplesmente para a glória de Deus. E ele era um cara sinistro, ele fazia milagres aí adoidado, cara. Falava de um jeito que todo mundo ficava tipo, uau, boca aberta. E cara, é o exemplo que a gente tem que seguir. E
eu procurei entender então o que significa adoração para mim, né? Deixando de lado todas essas definições do Google e de dicionários, eu cheguei a uma conclusão que se Jesus foi o maior adorador de todos os tempos, e imbatível nesse sentido, ninguém vai ultrapassar ele. Então, como que a gente pode adorar a Deus? Nos esforçando para agir como Ele, nos esforçando para se parecer como Jesus, tentando nos aproximar de um caráter igual ao de Cristo, né? E esse, na verdade, é o maior sonho de Deus. Por quê? Porque Ele nos fez, nos criou como filhos dele. No princípio do mundo nós éramos perfeitos, não tinha essa questão do pecado, não tinha consciência do que estava fazendo, parecia tudo santidade, tudo maravilhoso. Mas aí o pecado veio e o homem começou a ser corrompido, e o sonho de Deus não mudou, até porque Ele mandou Jesus aqui na terra. Para quê? Para que a gente tivesse acesso a ter essa semelhança com Jesus. Se Ele não tivesse vindo e morrido no teu lugar, hoje a gente não estaria aqui. Se tivéssemos inclusive nascidos, né? Então, eu acho que o sonho de Deus é tão tremendo, e Ele se esforça tanto para que a gente se pareça com Jesus, que o mínimo que a gente pode fazer é tentar retribuir isso, se esforçando para se parecer com Jesus. É fácil? Não vai ser fácil, cara. Nunca vai ser fácil se parecer com Jesus. Porque a gente tem acesso aqui a muitas coisas nesse mundo que vem para destruir a gente, vem para derrubar, vem para te afastar do plano de Deus, para te deixar cada vez mais desanimado na caminhada, né? E a gente dá bola para isso que eu fico de cara. Porque se fosse tão fácil assim, poxa, adorar a Deus, Deus é o mais perfeito, a gente deve se aproximar a Ele sempre que dá, e é tão gostoso quando a gente está perto dEle. Então por que a gente dá bola para essas coisas que separam a gente de Deus, né? E cara, não tem, parece que às vezes a gente é tão firmado nessas coisas ruins que a gente não consegue se livrar. E assim, a gente tem uma influência do mundo muito grande. E qual que é o lema assim do mundo, o mundo do pecado? A gente escuta sempre por aí: sexo, drogas e rock and roll. E cara, na verdade, não existe só isso no mundo, né? Tem muitas outras coisas que vêm e derrubam a gente, fazem a gente cair, pecar. Só que no caso da juventude, na nossa idade, assim, de jovens e adolescentes, eu acho que essas três áreas são fundamentais e que derrubam a gente mais, assim, com mais frequência e mais força. E é uma coisa que é difícil da gente vencer, é difícil, cara. Mas o segredo para estar batendo de frente com esse pecado, com essa situação difícil, é a adoração, cara. O contato direto com Deus, com Jesus, adorando a Ele, prestando cultos, amando Ele extremamente e se parecendo com Jesus, faz a gente vencer essas situações. Mas de novo, não é fácil. E assim, de acordo com o que a gente vai ficando mais velho, assim, parece que o foco não, mas as armadilhas vão mudando, as preocupações são outras, e a gente começa a dar ouvidos para problemas diferentes de quando a gente é mais novo, que nos separam de Deus também. Igual eu falei, na juventude é sexo, drogas e rock and roll. Quando você é mais velho, você tem preocupação com o dinheiro, talvez, e você faz do dinheiro um Deus tão grande na tua vida que você se perde, desvia o foco e foge de Deus, e perde sua adoração a Deus. E aí você fala assim: poxa, mas quem é você que está falando sobre essas coisas, né? Para quem não sabe, eu nasci na igreja, então eu tive uma vida cristã desde que eu nasci, seguindo exemplos, tendo pastores maravilhosos, pessoas que sempre nos ensinaram, vinha na escola dominical todo domingo, desde pequeno. Mas quer saber, isso não significa nada se o teu coração não está encostado com o de Jesus, cara. Você só se torna um verdadeiro adorador quando o teu coração entende o que você tem que fazer aqui na terra. E não é simplesmente fugir do pecado, não é simplesmente ignorar o pecado, mas é você aprender a estar ali. O pecado vai estar junto com você, vai, cara. Mas você tem que estar junto com Jesus, para que você não caia no pecado.
E o que a gente muitas vezes não entende é que a gente busca a transformação. Poxa vida, quantas vezes você vem no culto assim e faz aquele apelo no final maravilhoso, você se quebranta e se joga na presença de Deus e fala assim, cara, agora deu, eu estou transformado. E você sai mais leve assim, mas no dia seguinte já não está tão bem, no outro dia pior ainda, e pronto, na mesma semana já voltou tudo para trás, retrocedeu tudo aquilo que você achou que você estava bem. E aí, cara, eu entro assim, mas o que a gente deve fazer, né? O que a gente pode fazer? Porque, na realidade, eu ouvi isso de uma pessoa e me ensinou bastante. Ele falou bem assim que o diabo, ele é muito esperto. Ele já está aqui na Terra há milhares de anos. E quantos anos você está aqui na Terra? 15, 16, 17, uns mais velhos. Você acha que tem comparação com o diabo? Você acha que você consegue enganar ele e vencer pela tua inteligência, pela tua sabedoria? Eu acho que não. Eu acho que ele é muito mais ligeiro, muito mais macaco velho e capaz de te derrubar a qualquer momento. E quando a gente busca a transformação, na verdade a gente busca a gente mesmo estar se transformando. E a gente esquece que na realidade quem que transforma a gente? É Jesus Cristo, cara. E a gente esquece de buscar a Jesus, o Jesus que transforma. E a gente busca simplesmente a transformação. E talvez alguns não gostem disso, mas se você não buscar Jesus, você não vai ser transformado. Se você buscar simplesmente a transformação, sem adorar ao Jesus que transforma, a tua vida não vai mudar. E você vai continuar na mesma. Isso se não voltar a retroceder. Então o que eu quero dizer nessa noite é que assim, conhecer a Jesus é uma parada principal. Sem conhecer a Jesus, você não consegue entender o jeito dele, o que ele age, como ele age e como você pode ser transformado através da vida dele, através do coração dele. E Jesus, ele que está louco para transformar, sabe? Jesus, ele olha pra gente assim todos os dias e fala, cara, esse meu filho está pronto, ele está pronto para ser transformado, ele está pronto para caminhar diferente. Mas ele parece que não quer caminhar diferente. Porque muitas vezes é assim que a gente anda. E se você ler a palavra de Deus, no mesmo livro de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês creem em Jesus, prestem atenção na sequência desse versículo. Se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui ele fala a palavra conhecerão a verdade. Para você ser liberto desse pecado, dessas situações, você tem que conhecer a verdade. E como que você conhece? A partir do momento que você decide adorá-lo em todo o tempo. No mesmo João, capítulo 14, 16. Ele fala assim. 14, 6, perdão. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá no outro falava: conhecereis a verdade. E aqui ele fala: eu sou a verdade. Quem que a gente tem que conhecer? A Jesus. E não a transformação. A gente tem que conhecer o Jesus que transforma, o Jesus que liberta. E muitas vezes a gente não entende. É uma coisa que demora anos para a gente entender. E eu quero dizer para você, não perca tempo. Porque eu perdi muito tempo até entender a realidade dessa palavra. Eu não sou tão mais velho do que vocês. Acho que eu acredito que no máximo 5 ou 6 anos. Mas se eu pudesse voltar atrás, cara,
eu queria ter entendido isso com 15, com 16 anos. Porque entender hoje é maravilhoso. Eu estou vivendo a melhor época da minha vida, mas, cara, como teria sido se eu tivesse tido isso há 6 anos atrás? O que eu teria evitado na minha vida, o que eu teria aproveitado hoje, o que eu estaria aproveitando hoje. Se hoje eu já entendo mais ou menos quem Deus é, imagina o nível que eu poderia estar se eu tivesse tomado uma decisão dessa há 6 anos atrás, quando eu ainda era adolescente. Mas a gente passa por mudanças com os anos. E eu não sei se isso é notável para vocês também, mas assim, no reino de Deus, eu tenho experimentado algumas coisas ao longo dos anos e eu percebo diferenças no relacionamento de Deus com as pessoas e no que Deus quer revelar para as pessoas em alguns anos. Alguns anos atrás, eu via Deus diferente e eu via Ele agir de uma maneira diferente. Ano passado, eu até comentei isso com a galera esses tempos, uma galera que a gente andou bastante juntos ano passado, e foi um ano de um derramar tremendo, assim. A gente se reunia junto, dava unção. A gente ia conversar junto, dava as mãos para orar, via uma unção tremenda. E a gente recebeu um derramar muito grande, muito forte. Tem uma galera aqui que sabe do que eu estou falando. E esse ano está sendo diferente. Esse ano, em poucas situações, a gente pode ver um derramar tão grande como o do ano passado. Isso é uma falha nossa? Eu não vejo como uma falha nossa. Eu vejo como um método de Deus agir na nossa vida, assim. Esse ano está sendo um ano mais da razão, da racionalidade. Ou seja, o que eu enxergo com isso? Pelo menos para a minha vida, Deus espera umas atitudes conscientes do que eu estou fazendo. Ano passado foi muito emocional, vinha umas porções do Espírito muito grandes. E a gente sentia, a gente ficava no gás, poxa, alucinante, cara, alucinante. Mas esse ano não. Esse ano Deus quer um posicionamento. Ele quer que você pense naquilo que você vai fazer. E por isso que eu usei as palavras conhecer e entender. Porque são palavras que você precisa do teu raciocínio lógico para você entender essas palavras. Você não conhece ninguém pela emoção. Se você estiver chorando um monte, alguém vem e te fala assim, esse cara é não sei quem. Você fala, beleza, e continua chorando, ele não está nem aí. Agora quando você para e presta atenção naquilo que você está fazendo, alguém te apresenta uma pessoa, você conhece essa pessoa, você lembra dessa pessoa. E você passa a conhecer, você lembra do nome, do jeito e tal. E assim é com Jesus também. Quando a gente toma uma atitude racional de conhecer a Ele, Ele se revela e você nunca mais esquece quem Ele é. E o entender é o mais complicado. Porque cada um de nós tem um jeito diferente de ser tratado por Deus, né? Então, não tem como eu passar uma dica para você entender como Deus vai agir na tua vida. Mas o segredo está na adoração. Se você conseguir adorar Ele com consciência, em todo o tempo, Ele vai se revelando para você. Pouco a pouco, você vai começando a entender coisas que antes você não entendia. E o reino de Deus é cheio de coisas misteriosas, que Ele está louco para revelar para a gente. E uma vez também, eu estava num retiro, e o pregador falou uma parada assim, imaginem vocês, que eu estivesse entregando para vocês um folhetinho agora, com 2 colunas assim. Uma coluna das coisas que acontecem na nossa vida, coisas naturais, e numa outra coluna, coisas espirituais. E eu vou falar algumas situações do nosso dia a dia, e você marca um X, se você acha que é natural ou espiritual. Por exemplo, você ir comprar pão numa padaria de manhã, é espiritual ou natural? Você, tomando o seu café, você abre a palavra e faz uma devocional.
Essa é uma situação natural ou espiritual? Quando você se ajoelha no teu quarto e chora um monte de noite antes de dormir, é uma situação natural ou espiritual? Quando você vai para a escola e faz uma prova, é natural ou espiritual? E assim vai, galera. Tem uma lista. Se alguém marcou algum X na coluna natural, eu quero dizer que todas as coisas devem ser espirituais. Cada situação do nosso dia a dia deve ser espiritual. A gente tem que levar como um significado, um sentido espiritual. Seja comprar pão, seja você fazer o teu pão, passar ali uma margarina, sanduíche, fazer um sanduichão, ou fazer uns sucrilhos, né, que é mais fácil, né? Mas enfim, cara, quando a gente começa a fazer com que todas as situações tenham esse sentido espiritual, a gente passa a adorar a Deus, e a gente passa a viver segundo o Espírito. E lá em Gálatas 5,16 fala exatamente isso. Por isso digo a vocês, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Se você está sofrendo com pecado, se você está aí lutando e não consegue largar, vivam pelo Espírito. Como viver pelo Espírito? Quando a gente conhece, a gente tem o acesso ao entendimento. E com o entendimento, a gente pode adorar. E na adoração constante, em todo o tempo, a gente vive todas as situações como sendo espirituais. E vivendo todas as situações como espirituais, a gente está vivendo como Espírito. E se a gente vive pelo Espírito, os desejos da carne não serão satisfeitos. E é uma coisa assim que, quando a gente vem pregar aqui na frente, é interessante porque a gente começa a preparar uma palavra, e quando vai sendo revelada para a gente, assim, a gente já vai recebendo a palavra, do jeito que vocês estão recebendo agora. E aí vem uma segunda etapa, que a gente, além de receber, a gente tem que tentar viver essa palavra, porque se a gente não viver, não tem sentido passar para frente aqui. Passar para frente algo que você não faz é fácil. Hipocrisia, a gente vê direto. E a terceira etapa é para passar aqui de novo para vocês. E mais uma vez a gente é tratado. Então quem está aí no banco é tratado uma vez. Mas quem está aqui na frente é tratado umas 3 vezes ou mais. Então eu queria dizer para vocês que eu não estou aqui julgando ninguém. Não estou aqui acusando ninguém. Porque antes de tudo, essa palavra veio para mim. E eu queria que você fechasse seus olhos e olhasse para dentro de você, assim, as situações que têm acontecido no seu dia a dia. Se você tem conseguido, ou se está descobrindo agora, assim, mas se a tua vida tem tido umas situações espirituais no meio de tantas naturais. Olhe para você, pense nas situações do seu dia a dia, pense no que você tem feito para o Senhor, pense na sua adoração. Se você adora o Senhor somente quando você vem nos cultos, sexta-feira, ou se nem no culto você adora o Senhor, porque às vezes você fica olhando para o lado, você fica viajando, julgando o som, que às vezes sai errado, ou julgando o pregador que fala umas coisas erradas. Mas se você quer prestar um culto ao Senhor em todo o tempo, você deve viver uma vida pelo Espírito. Fique de pé um pouquinho, continuando de olhos fechados. Semana passada, a gente fez o culto da despedida. Se você preferir, feche seus olhos e comece a refletir nisso. Eu não quero constranger ninguém, mas eu quero que você pense bastante nisso.
Aos que estiveram aqui sexta-feira passada, viram que tinha um caixão aqui na frente, que a gente fez todo um esquema de despedida daquilo que te afastava do Senhor. Eu quero que você pense se aquilo que você declarou jogar no caixão semana passada, abandonar a sua velha vida, se você já caiu de novo nessa semana. Eu quero te dizer, se você caiu e só está pensando nisso agora, é porque você não teve uma semana de adorador. E eis que a hora está chegando, na verdade já chegou, e o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Se você entendeu aquilo que eu tentei passar essa noite, da adoração e do viver pelo Espírito, eu quero que você faça uma oração comigo. Agora eu preciso que todo mundo feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Eu quero fazer um convite também para quem ainda não conseguiu, não teve acesso de conhecer a Jesus. Esse Jesus que transforma, esse Jesus que faz de tudo por você, mesmo sem você saber, mesmo muitas vezes sem você agradecer e olhar para Ele. Se você ainda não conhece esse Jesus, mas ficou com vontade de pelo menos experimentar um pouquinho do que é esse cara louco, eu queria que você levantasse sua mão aí no teu lugar. Você não precisa se sentir constrangido, porque o que a gente está oferecendo não é uma igreja, não é você vir aqui toda sexta-feira, você se sacrificar, largar suas coisas, mas é você experimentar um Jesus que é o teu melhor amigo, que vai ser o cara que está do seu lado em todo o tempo, que vai ser o cara que quando você estiver chorando por tristeza, ele vai estar te consolando, quando você estiver doente, ele vai estar do teu lado te curando. É o Jesus que está louco para te abraçar em todos os momentos da sua vida. Se tiver alguém que está interessado em conhecer esse Jesus, que ainda não conhece, levante sua mão aí. A gente vai fazer uma oração com vocês. Descanso em ti. E vocês que Há um lugar de refrigério que acabaram não abandonando verdadeiramente aquilo que jogaram no caixão semana passada, onde a verdade eu quero dizer que Deus dá mais uma chance de você entender a essência da adoração, de você entender o que é viver para Ele, adorando a Ele em todo o tempo, em todas as situações. Se você quiser vir aqui na frente, fique à vontade, a gente vai orar com você. Se não, fique aí no seu lugar e dobre os seus joelhos, ou faça o que você quiser, mas adore o Senhor nesse momento. Adore o Senhor com tudo que tem em você. Isso não significa sair gritando, sair correndo que nem um louco. Você pode fazer isso se você quiser, você tem liberdade. Você está na casa do Pai, na presença do Pai. Mas o adorar de todo o coração, em espírito e em verdade, é você mostrar para Ele os sentimentos que você está sentindo, com toda a consciência do que você está fazendo, sabendo da responsabilidade que é de ser filho de Deus e de adorar Ele em todo o tempo. Pense no Senhor agora e faça essa oração. Oferece a Ele a sua adoração. Senhor, Santo, Santo Jesus Cristo, esse lugar é no Senhor. Jesus, não somos nada nessa terra Esse lugar é se não for a tua presença, se não for o teu amor e a tua compaixão por nós. Esse lugar é no Senhor. A cada dia, Senhor, experimentamos a tua misericórdia, porque acordamos nas nossas camas e levantamos, Pai, com saúde. Constância não me E logo cedo podemos respirar, Pai, e saber que o Senhor derramou a tua graça mais um dia, permitindo a gente de viver, permitindo a gente de experimentar mais um pouquinho do Senhor. A cada dia, Senhor, a tua misericórdia se renova, e nas nossas vidas a esperança, Pai, de alcançarmos um caráter igual ao de Jesus Cristo aumenta e aumenta cada dia mais. Senhor Jesus,
entra no nosso coração e faz, Senhor, a gente entender a essência da adoração que está no Teu nome. Faz, Senhor, esse povo todo compreender quão maravilhoso é te louvar, Pai, no mundo. Quão gostoso é abandonar todas as coisas deste mundo que parecem agradáveis, mas que na verdade só derrubam, Pai, só acabam com as coisas. Mas o nosso coração, Pai, tem um só dono. E não somos nós mesmos, Pai, mas é o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo. Toma o Teu lugar, Pai, nas nossas vidas. Espírito Santo, nos enche com uma vontade de adorar o Pai, uma vontade de adorar como a gente nunca adorou antes. Nos enche, Pai, com sabedoria para tomarmos a decisão das nossas vidas, a decisão mais importante das nossas vidas, Senhor. É o passo de hoje nos posicionarmos para uma vida de glória, uma vida de poder e de amor. E não mais uma vida de fracasso, de quedas, mas uma vida de vitória. Uma vida de transformação em Jesus. Não por nós mesmos, que nós não somos capazes de nada, mas o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Rei de toda a glória, digno de louvor, digno de adoração, digno de glória, e que está aqui nesse lugar, e que está colocando as mãos sobre a cabeça de cada um de nós, para que você receba nessa noite algo especial, o dom do entendimento, o dom do conhecimento. Senhor, sabemos que você está apaixonado por nós, e nós queremos retribuir essa paixão, te dando o nosso melhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Essa semana você possa se lembrar de quem Jesus é na tua vida, não só aquilo que Ele faz, aquilo que Ele já fez, mas que você possa se colocar numa situação de adorar o nome dEle em todo o tempo. Se você preferir elogiar, dizer palavras, a Bíblia está cheia de palavras elogiando a Jesus. Se você preferir, você pode adorar Ele de outras maneiras, de uma maneira especial que Ele está louco para receber só de você. Ele é louco por você e é louco para fazer você viver, mas você tem que desejar viver, porque senão Ele não pode fazer mais nada. Amém? Glória a Deus.